Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Para quem não conhece essa passagem, nos é relatado o episódio onde Davi ele adultera. Existia um oficial, um soldado de Davi chamado Urias, e ele estava nessa guerra. A sua esposa tinha ficado, logicamente, em casa. E nesse momento, Davi estava no seu palácio. Ele vai até uma das janelas e acaba vendo o episódio onde Batseba se banhava no terraço da sua casa. Ele se interessou por ela, achou ela muito bonita e perguntou quem ela era aos seus servos. Eles explicam que ela era esposa de Urias, explicam que ela era filha de um oficial e até mesmo era neta de um dos principais conselheiros do rei. Mas Davi, completamente atraído pelo que ele viu, decide ignorar todos esses fatos e se deita com ela. Depois de um tempo, ela descobre que está grávida do rei e ele, para tentar forjar a situação, chama Urias de volta ao palácio, pede algumas informações para ele, como uma maneira de enganá-lo, e depois ordena que ele fosse para casa e descansasse um pouco, com o intuito de que Urias se deitasse com a sua mulher. Porém, Urias, como um bom soldado, um soldado fiel, ele decide que não iria fazer isso porque os seus companheiros estavam em guerra, porque ele não iria conseguir descansar enquanto tinha consciência de que os seus amigos estavam lutando ou que eles estavam passando por momentos difíceis. Então, ele não volta para casa de jeito nenhum. Se eu não me engano, ele passa as noites à porta do palácio, da entrada do palácio. Ele fica com os outros soldados, mas ele não retorna para casa. Quando Davi percebeu que Urias não iria cumprir com o planejado, não iria fazer aquilo que ele esperava, não iria se deitar com sua esposa para que todos pensassem que ela estava grávida de Urias e não de outro homem, Davi então manda uma carta através do próprio Urias, ordenando que ele fosse colocado na linha de frente, onde a guerra estivesse mais intensa, para que ele pudesse morrer e, passado o tempo de luto, Batseba se tornasse sua esposa oficialmente e ninguém iria duvidar do que aconteceu, ninguém saberia. Só que Deus sabe, né? Deu completamente errado esse plano de Davi. Depois, Deus, eu acho que ele é especialista em frustrar os nossos planos que já estão frustrados, né? Que já são frustrados. E nós ficamos bravos com isso, mesmo sabendo que os nossos planos são horríveis. Mas, enfim, sem mais demora, o que Deus me mandou te falar hoje, através dessa passagem, não pare. Davi estava passando por uma época de guerra. No capítulo anterior, nós podemos ler que o rei dos Amonitas tinha falecido. E Davi, para consolar o povo e o sucessor do rei, a família real, ele envia alguns mensageiros, alguns soldados, com uma mensagem de conforto. Porém, o povo daquele reino não entende dessa maneira e eles pensam que Davi estava enviando, na verdade, espiões para atacar a cidade, para conquistar a nação.
Com isso, eles humilham os homens que Davi tinha enviado e os 2 reinos eles entram em guerra. Porém, todos os reis, eles lutavam. Davi, ele não fez isso e por isso ele se tornou vulnerável. Uma coisa que nós podemos aprender com a palavra de Deus é que nós devemos lutar aquilo que Deus nos manda lutar e não devemos lutar por coisas que Deus não nos manda lutar. Nós devemos lutar porque Deus, ele nos colocou ali por algum propósito. Existe um propósito pelas lutas que nós lutamos. Às vezes nós seremos edificados, às vezes nós iremos edificar outras pessoas. E sim, às vezes nós simplesmente vamos ser atacados pelos nossos inimigos, pelo próprio Satanás que deseja nos derrubar, ou então por pessoas que são usadas por ele. Mas a questão é que nós podemos comparar Davi e Urias. Eles faziam parte do mesmo povo, Davi inclusive era o rei, enquanto Urias era apenas um soldado. Mas, enquanto Davi decidiu descansar em um momento que era para lutar, ele se tornou vulnerável, enquanto Urias foi fiel. Ele foi fiel até o fim. Ele não duvidou, ele continuou perseverando. E não apenas nessa passagem, mas nós podemos encontrar outras também, como a de Agar, por exemplo. Deus ordena que Abraão expulsasse ela e o seu filho Ismael. O Ismael ele ainda era uma criança, um adolescente quando isso aconteceu. E ela saiu com alguns alimentos, com água também, mas ela continuou caminhando no deserto e perseverando. Eu tenho essa palavra para te falar. Deus te ordena que você não pare, porque Ele providencia o escape, que providencia o descanso. Porque logo depois, quando Agar viu que ela não tinha mais alimento, que ela não tinha mais água, Deus apontou para ela, dizendo: eu ouvi o seu choro, eu ouvi o choro do seu filho. E por que você está chorando? Tem um poço logo ali para você encher água, para você beber. O nosso alimento diário é Jesus Cristo, é a sua palavra. A alegria do Senhor é a nossa força e por isso que nós estamos lutando. Eu tenho uma notícia para você, talvez não seja muito agradável, mas no mundo nós vamos ter aflições. E a maior parte do tempo nós vamos estar lutando. Mas Deus, Ele providencia o melhor descanso pra gente. Você tem 2 opções. Você pode lutar quando deve lutar, ou você pode escolher não fazer nada e descansar. Mas a questão é que nós nos tornamos vulneráveis às armadilhas que são colocadas para nós. Nós estamos em território inimigo. E quando escolhemos não lutar, mas descansar, nós facilmente podemos nos tornar alvo das armadilhas que o inimigo coloca nas nossas vidas. Mas a questão é que, se Deus não providenciar o escape, não descanse, porque vai ser pior. Você vai se tornar alvo das armadilhas. Que Deus me mandou te falar hoje é: não pare de lutar. Não pare de persistir, porque quando chegar o momento, Ele vai ser o primeiro e o único a providenciar um lugar maravilhoso para você descansar. Ele providencia esse lugar para aqueles que são fiéis, que são soldados fiéis. Mas não pare. Se eu pudesse desejar que você decorasse as palavras que eu quero que você decore, não pare. Deus manda que você continue lutando, porque Ele vai providenciar o escape na hora certa. Ele te protege, Ele te oferece a comida e também oferece uma recompensa para quem for fiel. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado com o vídeo e que você tenha também uma semana de bênção, de vitória e de perseverança.